Salve Maria Santíssima, bom dia, vamos iniciar a nossa semana de oração, de toque no carisma de Deus, de comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Terça-feira é meu dia de estar conduzindo o programa aqui, esse momento de graça que nós temos vivido, né? Começou essa semana passada, nós começamos a fazer essa experiência de divulgar as nossas orações, os nossos trabalhos. E hoje eu vou meditar um pouco sobre a fé, em comunhão com a agenda de Deus de hoje, onde Jesus relata duas atitudes de fé, né? Se você está com a tua palavra, deixa lá em Marcos 5, o Evangelho de São Marcos 5, para a gente entrar nesse contexto e proclamar a palavra de Deus sobre nós. Então, antes de proclamar a palavra, que você possa, junto comigo, traçar sobre você o sinal da Santa Cruz. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Debaixo de vossa proteção nós nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas e as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Essa palavra é uma palavra longa, né? A agenda de Deus para hoje, Marcos 5, 21 a 43, que fala os dois relatos da filha de Jairo e da mulher doente, a mulher com fluxo de sangue. Vamos ler pelo menos a filha de Jairo, versículo 21. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar. Quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e à sua vista lançou-lhes aos pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para com que se salve e viva. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada de todo o mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: tua filha morreu, para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo, e entrou onde a menina estava deitada. E segurou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assobrados. Ordenou-lhe severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, todos nós vamos passar por um momento de fé. Esses dois relatos é para mexer com o meu coração e com o teu coração. Jesus, ele ultrapassa os limites da física, ele ultrapassa os limites psicológicos, psíquicos, ele vai contra a natureza. E esse Jesus que
é tocado de uma maneira diferente. Engraçado que aqui nós temos vários personagens, e nós podemos se colocar no lugar desses personagens. Primeiro começa com Jairo, um homem que vai atrás de Cristo pedir a cura da sua filha, que está enferma, que está nas últimas. Talvez você é Jairo nessa manhã. Uma pessoa que está intercedendo por alguém, que está vendo alguém que você ama, passando por dificuldade, por lutas, por sofrimentos, e vai ao encontro do Mestre. Outro personagem que tem nessa história é os discípulos que estão ali vendo, vai relatar a palavra de Deus, que é uma multidão ali que comprime, que aperta Jesus, que quer tocar nele, e os discípulos estão ali, ou protegendo, ou sem entender o que fazer, meu Deus, né? Será que, provavelmente eu creio que Judas ali, que era aquele que tomava conta da bolsa de valores, vendo Jairo, né, um homem de uma estatura social, chegar ali, quer fazer com que o homem dê atenção para ele, que Jesus dê atenção para ele, vai lá resolver para que algo aconteça em troco daquilo que Jesus faz. Aí de repente aparece uma mulher, Jairo com toda aquela aflição para Jesus ir logo, porque a filha dele estava lá morrendo, Jesus tinha que chegar antes que ela morresse, e aí chega uma mulher ali, e toca nele diferente. Jesus quer saber quem que é essa pessoa que tocou nele diferente, e pergunta para o povo, vai dizer a palavra que Jesus pergunta para o povo, e os discípulos tomam a frente, e diz, todos te tocam, Jesus, como que o Senhor... quer saber quem te tocou? Uma multidão alvoroçada aqui, o Senhor quer saber quem te tocou? Jesus fala, alguém me tocou diferente. Isso é a fé. Aquela mulher que era desprezada, aquela mulher que era rejeitada, aquela mulher que vivia à margem, quando ela vê aquele homem, e o interessante é a gente entrar nesse contexto. Naquele momento não tinha palavra de Deus, não tinha revelação bíblica. Naquele momento Jesus era um homem como outro homem qualquer que não tinha ainda sido reconhecido como Deus. Um homem que estava passando ali, e a única repercussão que havia sobre Jesus naquela época era o boca a boca. Não tinha jornal, não tinha rede social, não tinha para divulgar, mas o povo partilhava, o povo comentava que aquele homem, por onde ele passava, algo acontecia. As pessoas partilhavam que quando elas tinham experiência, quando elas estavam na presença de Cristo, algo novo acontecia, e isso mexia com os corações, isso trazia uma esperança nova. Ontem eu tive com a comunidade lá no Santuário São Miguel Arcanjo. Segunda-feira é o dia da nossa folga, o dia que nós não temos atividade, folga entre aspas, porque Jesus sempre manda alguém aqui para a gente atender e testar também a nossa humildade. E hoje de manhã, tentando fazer a meditação da manhã, e aí o bispo que celebrou a missa hoje cedo, falando dessa passagem, e aí eu tentei imaginar, tentar nesse contexto, seria mais ou menos aquilo que nós vimos no santuário ontem. 10.000 pessoas numa cidade pequena como Bandeirantes, atrás de Deus. Mas muito mais do que atrás de Deus, atrás dos sinais e milagres de Deus. As pessoas propriamente não iam atrás de Cristo, elas iam atrás daquilo que Ele fazia, daquilo que Ele realizava. Aquilo que Ele realizava repercutia de uma tal forma que as pessoas queriam, tanto os curiosos, como aqueles que necessitavam da graça, como aqueles que queriam ver, contemplar. Aqueles que tinham dentro do coração um ponto de interrogação, que buscavam em tantas coisas, em tantas seitas, em tantas religiões, uma resposta. Vários tipos de mentalidade estavam ali. E ontem também eu contemplei isso. E a gente percebe que no santuário é uma graça muito grande de cura, né, de milagre. E isso atrai muito. Atrai muitas pessoas que querem mesmo cura, que querem mesmo libertação, e era isso. Não tem como falar de Jesus e extinguir os milagres e as curas que Ele fazia. Tirar os milagres de Cristo é você reduzir o Evangelho a algo social, a algo humano. O extraordinário de Cristo era o que atraía, e continua atraindo.
A experiência com o sobrenatural, se você resume e minimiza Jesus Cristo somente ao natural, meu irmão, somente ao Jesus, claro que o humano de Cristo já é belo, já é sobre-humano. Um homem, por exemplo, vou dar um exemplo, tenho certeza que ninguém aqui, desses que estão assistindo e daqueles que vão vir assistir, ficaram 24 horas sem comer. Jesus vai começar o ministério dele, ele fica 40 dias sem comer, sem tocar comida, sem tocar alimento na boca dele. Vai dizer a psicologia que esses homens que foram levados ao extremo, por exemplo, as pessoas que foram levadas ao campo de batalha, ou as pessoas que caíram em avião, em algum lugar onde ficaram reduzidos a pouca alimentação, o racional da pessoa, a razão dela se perde. E aí somente o instinto. E aí nesse momento, 40 dias sem comer, onde Jesus está somente no instinto. O que é isso, instinto, Guilherme? Quando o homem já não pensa mais. Aonde ele começa a se colocar ali, vai dizer alguns relatos que ele começa a se alimentar até de carne humana. Jesus, nesse momento onde a razão dele é levada ao extremo, quando ele é tentado por Satanás, ele tem respostas na razão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso já é de deixar qualquer ateu e qualquer pessoa que não acredita em Deus de boca aberta. Como um homem levado ao extremo consegue ter respostas tão sábias? É impossível isso. Mas nós não acreditamos somente, não queremos ver somente o lado humano de Cristo. A fé é acreditar naquilo que não se vê. A própria Bíblia vai resumir a fé, Hebreus 11:1. A fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Hebreus 11:5 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque primeiro é necessário que se creia e que se recompensa aqueles que o amam. A fé, meu irmão, e todos os homens da Bíblia, todos os homens de Deus tiveram que passar por um momento de fé. A fé é acreditar no absurdo. A fé é acreditar naquilo que eu, Guilherme, não posso fazer. Jairo e essa mulher acreditaram naquilo que eles não podiam mais fazer. O Jairo já podia, meu irmão, não tenho dúvida que ele já pôde, e com certeza levou a filha dele para os melhores médicos e não obteve a cura. Essa mulher que sofria de hemorragia 12 anos, o humano já tinha esgotado. Aí foi necessário o passo na fé. Você que me ouve, você que me assiste, em algum momento da sua vida você vai ter que dar um passo na fé. O passo na fé é dar um pulo no escuro. O passo na fé é dar um pulo no escuro. O que é isso, Guilherme? Todos os homens da Bíblia então tiveram que dar um passo na fé, sim. Abraão, um dia Deus chega para ele e fala: Abraão, sai da tua terra, deixa a tua família, deixa os teus bens, os teus amigos, e dá um passo na fé. E essa ordem que Deus deu para Abraão, depois, se você que não conhece a história de Abraão, você vai ver que o sonho de Abraão era ter um filho. Quando ele recebe este filho do seio da sua esposa Sara, Deus pede esse filho. E Abraão, o homem da fé, vai lá e sacrifica o filho dele, crendo que Deus ressuscitaria o filho dele. Mas Deus, ele é tão sobrenatural que ele nem permite. Quando Abraão pega o facão para sacrificar Isaac, um anjo vem em auxílio e coloca um cordeiro ali para ele sacrificar o cordeiro, e ali não ser necessariamente o sacrifício acontecer. Outro homem que teve que caminhar na fé, nós podemos falar de Daniel, nós podemos falar de Moisés, nós podemos falar de Jó. Agora eu quero falar de você. Aonde você é levado, aonde você é desafiado a dar um passo na fé. Porque às vezes a gente acha que é fácil, foi fácil para esses homens, foi fácil para Jó. Nós vemos a história de Jó, meu irmão. Deus permitiu que o demônio tocasse em tudo em Jó, na família, nos bens materiais, nos sonhos, na saúde. O homem foi reduzido a nada. A única coisa que o demônio não tocou foi na fé de Jó.
Porque isso ele não pode tocar, aquilo que nós temos aqui dentro. São Tomás de Aquino vai dizer que o homem não é aquilo que ele tem, mas aquilo que ele acredita. O homem é aquilo que ele acredita. Aquilo que ele tem aqui dentro que não pode ser tirado. O homem de fé pode ser tirado tudo dele, mas não é tirado a fé. O bem mais precioso que nós temos. Problema, nós cultivamos tudo hoje, menos a fé. A fé tem que ser cultivada. A fé tem que ser cultivada. Se você não fazer memória, e o povo do Antigo Testamento, os judeus, nos ensinam isso, eles faziam, mediante alguma dificuldade, eles começavam a fazer memória daquilo que Deus... Por isso que você, quando começa a ler as Sagradas Escrituras, você vai ver muito isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que eles estão falando? Eles estão falando que se Deus foi fiel com Abraão, se Deus foi fiel com Isaac, se Deus foi fiel com Jacó, Ele vai ser fiel comigo. Olha para dentro de você e faz memória daquilo que muitas vezes você perdeu o teu chão. Mas você não ficou parado ali. Deus te sustentou. Olha para aqueles momentos e diz: nossa, naquele momento que eu achava que não tinha força, que não tinha saída, Deus me sustentou. Deus me sustentou. Isso é fazer memória. Isso é quando a nossa fé está abatida. Nós temos que usar a nossa razão também para não parar no meio do caminho. Dom Bosco vai dizer que uma das virtudes mais belas que se encontra no céu e que recebe o nome de uma flor é a perseverança. É a 7ª, se eu não me engano. Teve um domingo que eu meditei sobre a 7, aqui também na transmissão. A perseverança. A fé e a perseverança caminham juntos. A fé e a perseverança, a fé me motiva a dar passos. A perseverança me motiva a olhar para a fé e não desistir. Porque a perseverança vai me levar a caminhar mesmo sem ter fé. Mesmo que a minha fé ali esteja abalada, eu caminho, dou passos. O dia da prova vai vir para todos. O dia onde você vai ser levado a dar passos mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem ter razões humanas. Olhe para Nossa Senhora, olhe para Abraão, olha para esses homens, mesmo dando passos em Deus, chegou o momento que o Deus deles aparentemente o tinha abandonado. Eu pregava esses dias sobre a Virgem Maria aqui no cenáculo e falava muito disso. Essa mulher tinha a razão de questionar o Deus dela. Num dia um anjo visita ela, traz uma boa nova para ela. No outro dia essa mulher tem que sair a pé, meu irmão. Enfrentar noite traiçoeira, enfrentar perigos, enfrentar todas as coisas. Imagine, caminhe com Nossa Senhora. O caminho que os quilômetros que ela andou para visitar Santa Isabel e quantas coisas passavam na cabeça dela. Quantas coisas passam na nossa cabeça quando Deus demora. Quantas coisas já passou na tua cabeça quando você falou: nossa, eu estou rezando, e a minha oração não é atendida. Naturalmente a gente já vai se colocando de lado. Como o Wendel está falando, não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. Afinal, com Deus todas as coisas são possíveis, é verdade. A gente coloca limite. Se essa mulher aqui do fluxo de sangue, com 12 anos, tivesse colocado limite, o que era o limite dessa mulher? A multidão. O que vão falar de mim? O que vão falar de mim se eu tocar nele? E agora eu quero trazer para a tua realidade. Quantas vezes, no momento de oração, numa condução de oração, você se fecha, você não abre a tua boca, você não grita, não coloca para fora o grito que está dentro de você? Porque Lamentações 2,18 diz que é um grito que está no nosso coração. Muitas vezes nós temos grito para ser colocado para fora externamente mesmo, externalizar os gritos nossos, e a gente se fecha com medo do que as pessoas vão pensar. O medo do que o meu irmão, do que a pessoa que eu não conheço vai dizer. Se eu der um grito aqui: Jesus, ajuda-me! Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim! E a gente coloca limite.
Nós colocamos limite, eu coloco limite. E tenho pedido essa graça para Deus, porque o homem sobrenatural é aquele homem que não coloca limite para experimentar o sobrenatural. Por isso que os santos experimentaram o sobrenatural. E experimentaram o sobrenatural. Existia um santo da igreja chamado São Pascoal Bailon. Este santo ele era tão adorador da Eucaristia, um santo franciscano, que quando ele estava no campo e ele escutava o sino tocando da igreja, ele se ajoelhava e ali ele começava a adorar a Deus. Aonde ele estava, se ele sentisse vontade de adorar a Deus, ele se colocava de joelho e o adorava. Passado algum tempo, São Pascoal Bailon faleceu. E aí na missa de corpo presente dele, quando o padre levou a hóstia, quando o padre leva a hóstia, para que Jesus Cristo seja adorado, esse santo se levantou do túmulo dele, para adorar Jesus Cristo na hóstia. Isso é cultivar. Cultivar a fé. Por isso que alguns santos têm até hoje o corpo incorrupto. Deus não permitiu que os vermes comessem o corpo destes homens. Tamanha é a graça de Deus nesses homens até durante a morte. Deus não permitiu. É mistério de fé. É mistério de fé. É mistério de fé. A fé é algo, meu irmão, que nós vamos carregar até o final, que vai pesar na nossa balança no juízo. O catecismo da igreja vai dizer o seguinte, eu achei bonito isso. A fé, parágrafo 153. As características da fé. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se preste esta fé, exigem-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus, abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade. O que o catecismo está falando para nós? Está dizendo que a fé é um dom de Deus. Então, quando São Pedro diz, quando Jesus pergunta para os apóstolos, e vocês, o que o povo diz de mim? Aí eles dizem, um diz que o Senhor é Jeremias, outro que é João Batista, que é Elias. E aí Jesus olha para eles e pergunta, e vocês? O que vocês dizem de mim? E aí São Pedro, eles dão algumas respostas, São Pedro chega olhando para Cristo e diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E Jesus fala, isso foi revelado por Deus para você. Essa foi uma graça que Deus te deu, de ter o conhecimento pleno que eu sou Deus. A fé muitas vezes não, em todas as vezes é um dom de Deus. Perceba que um ateu, ou uma pessoa simples, como a minha avó que não conhecia, que não sabe ler, minha bisavó que não sabe ler, e da onde vinha a fé? Uma pessoa que participou de missa em latim, que muitas vezes foi para a missa somente com o terço na mão, e tem uma fé muito maior do que eu, que sei ler, que leio a Sagrada Escritura, que leio o Catecismo. Da onde vem isso? É um dom de Deus. Por isso nós temos que pedir a fé. Por isso que os discípulos falavam muitas vezes, quando Jesus vinha com palavras que ultrapassavam o conhecimento deles, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Nós temos que pedir isso, Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Jesus, aumenta a minha fé. Jesus, aumenta a minha fé. Que eu não coloque limites, que eu não fuja dos meus problemas, que eu não ache desculpas. Meu irmão, o quanto dói o meu coração quando eu começo a ver pessoas que começam a achar desculpas para não estar com Deus. Quando a gente começa a colocar desculpa para não ir na missa, para não ir no grupo de oração, para não vir no cenáculo, para não rezar o terço, é porque o nosso coração já está muito longe de Deus. Porque
Deus acende a chama, mas quem cultiva ela, meu irmão, sou eu e sou você. Eu e você vamos cultivar a chama que Deus acendeu. Se Deus está acendendo em ti hoje uma chama nova, um fogo novo, cultive ela. Como que eu vou cultivar ela, Guilherme? Na prática. Eucaristia, terço, confissão, oração diária. Perceba que quando você começa a se afastar da oração, você também começa a se afastar de Deus e da visão de Deus. Perceba na tua vida, quanto mais você rezou, quanto mais a tua vida de oração estava firme, mais fé você tinha. Mesmo enfermo, vai dizer Joel 4:10, mesmo enfermo diga eu sou guerreiro. Perceba que às vezes pessoas na enfermidade estão com o coração em paz, porque a fé, aquela chama que Deus acendeu, porque a doença não é limite para eu não estar com Deus, pelo contrário, a doença me aproxima de Deus, se eu saber olhar com ela, se eu saber passar com a doença, se eu saber caminhar com a dor e com a enfermidade junto com Cristo. Madre Teresa vai dizer uma frase fantástica: seguir a Deus não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele tira. Essa frase é para os enfermos. Seguir a Deus não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele tira. E também por aqueles que estão passando por momento de perda. Perdas afetivas, perdas financeiras, perdas emocionais. Seguir a Deus agora, também pelo que Ele está tirando. Porque o sim a Deus não é somente para as bênçãos, mas também para a cruz. Seguir a Deus não é somente para a profecia, mas também para a via crucis. As duas coisas caminham junto na vida de Cristo. E o cristão vai caminhar e adentrar nos caminhos que Jesus viveu. O caminho da encarnação, que é as dores de parto. O caminho da vida pública, quando Deus começa a enviar, quando Deus começa a confiar a sua obra. Pessoas, talvez Deus nunca vai confiar para você que me escuta nesse momento uma pregação, um encontro, mas vai confiar para você a tua família para você pastorear. Vai confiar para você as pessoas do teu serviço, onde só você é o sinal de Deus concreto lá. E ali vai ser necessário você testemunhar Jesus Cristo na escola, na faculdade, ter a coragem. Meu irmão, olha para esse tempo que nós estamos vivendo. Olha para esse tempo onde Jesus é tirado de lado. Falar de Jesus Cristo, meu irmão, é arrumar briga. Olha as faculdades, olha os professores, a maioria ateu. Nós estamos num tempo difícil. Olha para as emissoras de TV. Esses dias eu fui arrumar o banner da comunidade, que fui numa gráfica aqui da cidade, para eles arrumar e ali fazer os carnezinhos também dos sócios evangelizadores. E aí estava passando um programa chamado Encontro, da Rede Esgoto de Telecomunicação. E nesse programa tinha uma mulher lá, o tema era poligamia. Acho que era isso. Era alguma coisa, era uma palavra difícil. E tinha uma mulher, uma morena, com um peito desse tamanho de fora. Mais umas pessoas ali. E ali eles estavam discutindo a questão da pessoa que quer casar judicialmente consigo mesma. Eles estavam... Olha o nível da discussão. A pessoa quer casar consigo mesma. E aí eles começaram a relatar outros absurdos que já acontecem em alguns países, onde a pessoa ela vai no cartório para casar com um animal. Onde a pessoa vai no cartório para casar com uma boneca que ela ama. Meu irmão, o que é isso? Nós temos que gritar, nós temos que bradar contra essas coisas profanas. A Rede Globo, e ontem eles gritavam isso no santuário, eu elevo a minha voz aonde chegar. Nós temos que desligar a nossa televisão, nós temos que desligar essa rede demoníaca que quer trazer para as nossas famílias o mal, quer vomitar sobre as nossas casas o mal, que
A Rede Globo, sem dúvida, é o vômito de Satanás, meu irmão. Nesses tempos, nesses últimos tempos. E a Rede Record também. E você que assiste isso, não tenha medo de dizer não, meu irmão. O que é isso? De manhã, crianças, quantas crianças estão vendo ali? O demônio sabe que pouco tempo resta. Por isso ele não vai parar de lançar, de colocar na nossa mente, no nosso coração, coisas totalmente incoerentes com a nossa fé. Já é meio-dia, né? Eu já vou ter que encerrar aqui. Mas levo cada pedido, cada oração. Wendel, meu irmão, eu preciso conversar com você pessoalmente, né? Algo que Deus colocava nessa manhã no meu coração e preciso mesmo ir aí. Ou você vir aqui, vou te ligar hoje ainda pra gente conversar. Pessoal que interagiu aqui, Silvana, Eliane, Maria Lúcia Mendes, Fran Domingues, Ana Paula, Vândia, Wendel, Sebastião, Anderson, Rose, Edevanir, Cris, Edna, Gustavo, Juliana. Pessoal, Deus abençoe por estar aqui conosco, né, dividindo esse momento de graça. Ronaldo Pomini, saudade de você. Irineu, não se afasta. Ana Júlia, por que não veio domingo? Ana Júlia no grupo de jovens. Hoje, terça-feira, Filhas de Maria, às 8 horas. Deus abençoe, salve Maria Santíssima. Tamo junto. Vamos sustentar o fogo, porque o tempo está afunilando. Jesus Cristo está voltando, meu irmão. Luta pela tua salvação. Luta pela tua salvação, porque Jesus está voltando. E Ele vai levar, Ele vai resgatar aqueles que vão sustentar, que vão negar a fé. Que não vai negar sua fé nele, na igreja. Deus abençoe. Estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima.